O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nesta quarta-feira, agora com detalhes, um tarifaço para produtos de outros países. Dizem de todos os outros países. Líderes mundiais e representantes econômicos estão apreensivos sobre qual será a abrangência dessas tarifas e como impactarão no comércio com os Estados Unidos. Eu já pergunto para Duda Teixeira o que é que podemos esperar desse tarifaço que sairá hoje, ao que tudo indica, lá pelas 5 da tarde no horário do Brasil. Inácio, boa tarde. O que podemos esperar? Tarifas, uma das que estão sendo aí mais cogitadas é em relação ao etanol brasileiro. O Trump em vários momentos falou, citou o Brasil como um país protecionista que aplica tarifas mais altas a produtos americanos. Então, por exemplo, quando o etanol americano chega aqui no Brasil, a gente taxa a 18%. Mas o etanol brasileiro que chega nos Estados Unidos, chega lá e paga uma tarifa só de 2,5%. Então, o Trump fala muito nessa coisa de tarifas recíprocas. Então, se vocês taxam a gente lá em cima, a gente também tem esse direito de subir. Então, tem uma chance aí boa dos Estados Unidos aumentarem a tarifa para o etanol brasileiro de 2,5% para 18%, e aí as coisas ficam iguais. Agora, o Brasil não sabe muito bem quanto que a gente vai ser prejudicado em outros produtos, comparativamente com outros países, né? O que se diz aí, por enquanto, a gente vai ter certeza de tudo hoje no final da tarde, mas é que os Estados Unidos vão prejudicar muito mais a Europa do que o Brasil. As pessoas que argumentam isso falam que isso é porque os Estados Unidos têm uma relação superavitária com o Brasil, ou seja, no comércio entre Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos exportam muito mais aqui para a gente do que a gente exporta para eles. Então, atrapalhar essa relação vai prejudicar mais os americanos do que os brasileiros. Situação diferente, por exemplo, da Europa, né? A relação americana entre Estados Unidos e Europa, para os americanos esse comércio é deficitário. Então existe essa coisa de se ele de repente, na hora de aplicar tarifas para o mundo inteiro, vai prejudicar mais uns do que outros. Agora, o Brasil também não está num bom momento com o governo Trump. Aqui a gente tem um governo Lula e o Trump também, e os trumpistas já se pronunciaram aí contra a liberdade de expressão no Brasil, né, as violações da liberdade de expressão no Brasil. O Elon Musk também é um cara que está lá do lado do Trump, comanda o Departamento de Eficiência Governamental, teve a Rede X aqui suspensa pelo Alexandre de Moraes, e o Lula é um presidente de esquerda que também solta a língua e fica ali, né, às vezes parece que vai falar alguma coisa mais grave, mas fica sempre muito perto disso, de atacar abertamente os Estados Unidos. Tanto é que também colocou o Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio e vice-presidente, para tentar fazer o meio de campo. Então, não se sabe muito como o Brasil vai ser afetado, nem os demais países, está todo mundo ansioso, esperando para ver o que vai acontecer, mas a gente já tem as tarifas que já estão sendo aplicadas do aço e do alumínio, né? Essas aí já estão valendo, e também é uma questão que também prejudica os Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, exporta muito aço e alumínio para as empresas americanas, que pagam um valor mais em conta nesse aço e alumínio produzidos aqui e fazem produtos acabados lá nos Estados Unidos, né? Se você aumenta a tarifa aqui desses produtos brasileiros, fica tudo mais caro lá nos Estados Unidos. Então, isso é um problema para os americanos, né? Tem algumas consultorias que já estão há tempos indicando que os produtos que vão ser oferecidos lá nos Estados Unidos vão ter uma subida de preço. Se fala aí de 2% de inflação, isso pode prejudicar o crescimento da economia americana, mas esses argumentos aí o Trump tem dado muito pouca atenção, né? Ele está vendo essa questão mais de punir o mundo inteiro com tarifas, como uma questão de valorizar o produto americano feito nos Estados Unidos, e aí que ele está chamando esse dia glorioso, essa quarta-feira, de o dia da libertação, né? Que é a libertação
desses produtos estrangeiros, né? É uma coisa meio difícil de entender, mas tem um discurso de fundo nacionalista aí, que é uma das características do Trump. Pois é, e eu queria sua análise um pouco econômica agora, Duda. O Brasil é tido como um dos países mais protecionistas da sua indústria em relação ao resto do mundo. A gente tem muitas tarifas para importação de outros produtos que sejam fabricados ou que tenham análogos aqui no Brasil, e isso teria deixado a nossa indústria um pouco mal acostumada. Você concorda com essa visão? Eu concordo. Se a gente tivesse mais abertura comercial, mais acordos de comércio, a gente teria o comércio exterior pegando uma porcentagem muito maior do PIB nacional. A gente estaria fazendo produtos mais competitivos no mundo afora. Para produzir um carro, por exemplo, hoje o Brasil quase não exporta mais carro, né? Já exportou no passado, mas precisaria, por exemplo, abrir mais o comércio para importar peças, equipamentos, né? Essas coisas que, né, no carro são tão importantes de tecnologia, para produzir um carro aqui bom, eficiente, barato e exportar para o mundo inteiro, que é o que o México está fazendo. Mas como a gente ainda tem muita proteção, a gente no fim acaba exportando muito mais commodities, né, produtos agrícolas, do que produtos acabados. O que a gente pode esperar agora também, Inácio, é que como fica mais difícil a vida de todo mundo com os Estados Unidos, é que os outros países todos, o resto do mundo, digamos assim, comece a tentar facilitar o comércio entre eles, né? Então, agora é o momento que os brasileiros estão pressionando mais a União Europeia para aceitar aquele acordo de livre comércio com o Mercosul. E os países europeus, principalmente a Alemanha, também querem fechar esse acordo, né? Quer dizer, está mais difícil de importar e exportar para os Estados Unidos, deixa eu ver com quem que eu posso, de repente, esse produto que eu exportava para os Estados Unidos, deixa eu ver se eu não exporto para o Brasil. Está todo mundo fazendo esse cálculo. E tem aqui só mais um detalhe que é interessante, que o Brasil pode ser beneficiado em relação à exportação de commodities para a China. Esse é um ponto que aconteceu lá atrás, no primeiro mandato do Trump, e pode acontecer de novo, porque se os Estados Unidos impuserem, já estão impondo, né, tarifas contra a China e a China retaliar, os produtos americanos ficam mais caros na China. E o Brasil muitas vezes compete com os produtos americanos no mercado chinês. Então, a ver aí tudo que vai ser anunciado hoje, como é que os países vão responder, mas de repente podem aparecer algumas oportunidades aí no meio desse caminho. Outra coisa que também se discute é que enquanto o Lula faz um discurso mais aguerrido, mais, digamos assim, populista, dizendo que os Estados Unidos têm que falar fino com ele, que tem que moderar a sua fala, porque o Brasil também não vai se submeter. Por outro lado, ele, como você mesmo disse, designou o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é conhecido por ser mais cordato, mais discreto, para negociar nos back channels, né, nos canais mais indiretos, silenciosos de diplomacia, um acordo. Algo nesse sentido você acha que ainda pode ser costurado após o tarifaço? Algo que a gente pode esperar ou não tem grandes avanços também com o Geraldo Alckmin? O Alckmin, a gente escuta ele falando o tempo inteiro, o importante é a gente tentar o diálogo, né? Ele fala isso, mas eu acho que a intenção do Trump, da política, o discurso trumpista, nacionalista, a necessidade que o Trump de fazer coisas que sejam importantes, de punir outros países e dar essa sensação para os americanos de que fizeram certo ao votar nele, eu acho que isso é muito mais importante do que uma negociação nesse momento ou depois, né? Eu acho que o Trump e os americanos não estão assim ouvindo muito que os outros países, os argumentos dos outros países, que é o que aconteceu antes no governo Bolsonaro, né? Primeiro que a gente tinha aqui o Bolsonaro, que já era um aliado do Trump, mas a turma do Bolsonaro conseguiu convencer o Trump de que o comércio com o Brasil era mais vantajoso para os Estados Unidos do que para o Brasil. Então a gente, de alguma maneira, foi ouvido e a gente acabou sendo meio que poupado naquela primeira leva de tarifas que aconteceu no primeiro mandato do Trump. Agora eu acho que a disposição do governo Trump de ouvir o Brasil ou quaisquer outros países aí é bem menor.
Em um minutinho, meu caro Duda, saiu uma pesquisa essa semana pela Fox News, que é um canal, digamos assim, mais alinhado ao trumpismo, de que 56% da população americana acha que o Trump não está conduzindo a economia da maneira certa. Você crê que esse tarifaço pode reverter isso ou aprofundar essa sensação? Aprofundar essa sensação, né? O que o tarifaço vai fazer é aumentar a inflação nos Estados Unidos. O Trump foi eleito com a promessa de baixar a inflação dos Estados Unidos e baixar o custo de vida. E aí, apesar do discurso dele, nacionalista, de vamos trazer as fábricas, vamos gerar empregos, não existe relação. A relação que existe é aumenta a tarifa, aumenta a inflação. Então, a solução é uma solução equivocada, uma medida que a população americana também tem conhecimento disso, né? Sabe que não vai funcionar. E ele também não tem oferecido nenhuma outra solução capaz de resolver realmente esses problemas que são sentidos pelas famílias americanas que vão no supermercado, que nem a gente aqui, e estão vendo que o salário vale cada vez menos. O governo de Donald Trump suspendeu na terça-feira 210 milhões de dólares em bolsas e contratos de pesquisa da universidade, afetando projetos com o Departamento de Energia, a NASA e até o Departamento de Defesa. A decisão segue uma série de medidas semelhantes adotadas contra outras instituições como Harvard e Columbia. Além disso, o comunicado oficial, o reitor de Princeton, a faculdade afetada, Chris Gruber, declarou que a universidade cumprirá a lei e manterá o seu compromisso de combater o antissemitismo e todas as formas de discriminação e cooperará com o governo nesse combate, mas também defenderá vigorosamente a liberdade acadêmica, os direitos ao devido processo legal. A suspensão está inserida em uma ampla iniciativa do governo para pressionar universidades consideradas lenientes, permissivas, com os discursos de ódio, assédio e violência contra judeus. Segundo autoridades norte-americanas, manifestações ocorridas desde outubro de 2023 teriam dado espaço a atos antissemitas radicais. Alexandre Borges, boa tarde, você que deu uma piscadinha aqui. O que é que você interpreta dessa ação? É uma ação realmente efetiva do governo? Sim, Inácio. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O Trump está indo atrás de onde dói nesse pessoal aqui no bolso, né? A maneira que você tem de pressionar essas universidades cortando verbas federais, né? Você não tem uma ingerência direta, são empresas privadas. Então, você não tem como, por exemplo, como uma federal brasileira, você trocar o reitor da federal, né, numa canetada, como o presidente do Brasil pode fazer. Quer dizer, claro, dentro de todas aquelas regras que a gente sabe. Então, o que o Trump está fazendo? Ele, de certa forma, está desmontando um dos piores esquemas que existem, que é o esquema onde você tem o governo e o dinheiro público do cidadão bancando negócios privados extremamente lucrativos e sem qualquer controle. E isso é muito complicado. E vamos dizer, de 2, 3 décadas para cá, principalmente, você teve uma mudança muito radical no perfil da universidade de elite americana, que é o que a gente está falando. A gente fala de Harvard, a gente fala de Columbia, a gente fala dessas que são as chamadas Ivy League, né? Elas fazem parte dessa liga de Marfim, né? Da Torre de Marfim, onde vão os mais ricos e mais poderosos estudantes americanos, das principais famílias, das mais, enfim, influentes. E o que aconteceu de uns tempos para cá, houve uma mudança muito grande no perfil de como essas empresas são administradas. Elas, tradicionalmente, as grandes universidades, as universidades principais dos Estados Unidos, elas serviam como um grande trampolim para que a classe média, para que até a classe média baixa, gente pudesse fazer a ascensão social meritocrática pelo estudo, né? O que é uma coisa absolutamente louvável e que os americanos deram exemplo para o mundo durante muitas décadas.
Só que de uns anos para cá, essas universidades ficaram caríssimas, o índice de aprovação para a entrada de alunos é cada vez menor. Então, para vocês terem uma ideia, a Universidade da Califórnia, né, que todo mundo conhece pela sigla UCLA, porque é o campus de Los Angeles, mas são vários, são mais de 10 no estado da Califórnia. Né? Você tem em Berkeley, você tem em San Diego, você tem em várias cidades. Genericamente, todas estão dentro do guarda-chuva da mesma instituição, que é a Universidade da Califórnia. A Universidade da Califórnia, vamos dizer, nos anos 60, 70, mais da metade das pessoas que pediam para entrar, entravam. Né? E é uma universidade pública. Hoje, esses índices de uma universidade top como essa, a Universidade da Califórnia, por exemplo, não chega a 2%, 3%, 4% dos aplicantes que conseguem. Isso depois de passar por todos os filtros. Você, de cada 100 pessoas que passaram por todos os filtros, tentam entrar, 2 vão entrar, 3 vão entrar. Então, essas instituições ficaram muito elitistas, ficaram muito caras e bancadas com dinheiro público. Isso não faz o menor sentido. Ou essas empresas elas se bancam sozinhas e elas se viram com as fortunas que elas cobram dos seus alunos, ou se é para continuar tendo uma função social e serem elegíveis a receber dinheiro público, elas deveriam, então, ter uma função social mais clara do que apenas abrir ainda mais um fosso entre os muito ricos e os muito pobres dos Estados Unidos. E até do mundo inteiro, porque gente do mundo inteiro estuda nessas universidades. E depois voltam para os seus respectivos países, muitas vezes, para serem presidentes de empresas, líderes, enfim. E aí você tem um ciclo de elitização que está só piorando com o tempo. Uma das consequências de tudo isso é a extrema ideologia dessas universidades. Elas estão cada vez mais radicais para a esquerda, cada vez mais fechadas nisso, e, em parte, indo para uma das coisas mais abjetas que existem hoje, que é o antissemitismo. Então, foi por aí que o governo conseguiu pegar, né? Indo pelo antissemitismo e cortando o dinheiro dessas empresas para elas poderem voltarem a ter um pouco de controle público.